Meu amigo vascaíno, os bastidores do Vasco da Gama pegando fogo, isso mesmo. Dia que é antivéspera aí do jogo entre Vasco da Gama e Flamengo. A gente pode ter uma limpeza generalizada no departamento de futebol do Vasco da Gama, não apenas aí com a saída de Carille, mas de alguns atletas aí do Vasco da Gama também. Inclusive, a gente vai falar muito aqui sobre a questão aqui de renovação de contrato de alguns jogadores, perfeito? A gente vai falar sobre algumas dúvidas que o Carille ainda possui para essa partida, alguns jogadores que, de repente, vão desfalcar o Vasco da Gama, e a CBF fez uma mudança aí no calendário do Gigante da Colina. Isso mesmo. O Vasco da Gama, o jogo aí da Copa do Brasil contra o Operário, foi alterado a data, perfeito? Então, vamos começar aqui a falar sobre o noticiário esportivo do Gigante da Colina. E muita atenção quando a gente for falar do técnico aqui. Bom, seguinte, houve uma alteração aí com relação à tabela da Copa do Brasil. A CBF divulgou hoje que o jogo do Vasco vai ser no feriado, no dia 1º de maio, isso mesmo, Dia dos Trabalhadores. O jogo estava marcado para o dia 30, a CBF colocou para o dia 1º, né, às 15 horas da tarde. Olha o horário do jogo, que loucura. E no dia 20 é o jogo de volta, certo? Às 19 horas, isso mesmo. Então é o seguinte, e um horário alternativo também às 19 horas, né? Horários que a gente não está acostumado a ter jogo, né? A gente fala de Vasco da Gama e Flamengo, né? Hoje foi um dia aí de lavar roupa suja em São Januário. Todo mundo colocou aí o que pensa na mesa aí, lá no CT Moacir Barbosa. E o seguinte, né? Ficou muito claro que se o Carille não vencer o Flamengo, dificilmente ele vai permanecer no cargo aí de treinador do Vasco. Realmente tem tudo para ser aí a última, é isso mesmo, partida de Carille sob o comando técnico do Vasco. Há um desgaste aí muito grande do Carille com o elenco vascaíno, né? Após declarações que foram dadas aí, e até com membros aí da diretoria Cruz Maltino. Então, o Carille pode deixar o Vasco da Gama, certo? Alguns treinadores aí estão simplesmente em pauta, certo? Agora tem até mais opção. Ramon Dias foi demitido lá do Corinthians, né? Seria uma boa o Ramon Dias, né? O Ramon Dias que foi campeão até do Campeonato Paulista, foi demitido, certo? Aí a pergunta que eu faço: o Corinthians já foi atrás do Dorival. O Dorival livre aí no mercado, muito, mas muito aí disputado. Então, assim, muita coisa podendo acontecer aí caso o Carille não vença o Flamengo. Ambiente de incerteza, porque é o seguinte, o Vasco vai contar aí com o retorno do Felipe Coutinho, mas a situação do Maurício Lemos é mais para que ele venha desfalcar a zaga do Vasco. E hoje é o melhor zagueiro que a gente tem, mesmo aí com problemas físicos, perfeito, é o menos pior. E o seguinte, o Lucas Freitas ali vai começar jogando, é muito difícil do Maurício Lemos ter condição, pelo que a gente apurou
certo? E o Tietê, a situação do Tietê também é incerta para esse jogo, o Tietê que passa aí por problemas familiares. A situação de Dimitri Payet, né, é a seguinte, inclusive, a gente fala aqui que hoje o GE soltou uma matéria surpreendente que o vínculo de Payet vai até julho com o Vasco da Gama. Todo mundo imaginava que esse vínculo fosse até o mês de maio. Então, o próprio Pedrinho não sabia disso, né? Diversas coletivas aí, exclusivas com jornalistas, ele foi perguntado sobre o vínculo do país terminar aí no mês de maio, ele nem sabia dessa situação, mas o GE trouxe que vai até julho o contrato aí do país. E o seguinte, o Payet também é dúvida. O jogo ele teve um probleminha no joelho, né? Amanhã é o último treinamento aí para finalizar a preparação e a gente vai tomar conhecimento disso. O que está chamando a atenção é o seguinte, pessoal, que a semana está findando, tá? E a situação aí de renovações de contrato aí, tanto a situação aí do atleta Ryan como a do Léo Jardim não foram sacramentadas, tá? Não foram sacramentadas. A situação aí do Ryan, que tem gente falando que ele vai ser vendido por 200, 300, né? Mas fato é que o Ryan já pode assinar um pré-contrato agora em junho, o contrato dele não foi assinado, a situação não é simples como o pessoal está falando. Semana após semana, a gente já está falando de renovação de contrato do Ryan desde novembro do ano passado, certo? E a gente fala aí também sobre a situação do Léo Jardim, que, né, pelo visto, não vai ficar no Vasco da Gama. E por falar em situação aí de goleiro, que segue indefinido, o jogador Alexander, né, goleiro aí, oriundo da base do Vasco da Gama, também pediu desligamento do Vasco. Pô, Lauena, é só notícia ruim. Vamos fazer o quê? Né? A gente vai ter que aguentar esse time aí até o comecinho de junho, quando abre de novo a janela, para que a gente possa ir no mercado e deixar o time mais forte. Porque mentiram para a torcida do Vasco, disseram que a gente está entre os 8 aí primeiro. E isso aí, gente, vai acarretar em mudanças aí, porque vai ter jogador saindo e o próprio treinador aí deixando o Vasco da Gama, né, cara? Situações que estão acontecendo. E você, é contra ou é a favor a saída aí de Carille? Deixe nos comentários aí. Muito obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!